Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre julgamentos. Como que isso reflete, nas nossas vidas profissionais, no que a gente acha de mundo, no que a gente acha sobre nós mesmos? Eu quero começar falando que julgamento não tem uma coisa de certo ou errado, porque o julgamento traz uma lição importante para você, mas o julgamento não é preconceito. Preconceito, qualquer tipo deles, racismo, machismo, capacitismo. Isso não entra em julgamento, tá? Isso não é uma concepção, é o que eu acho. Não, existe o que você acha, existe o que é certo ou errado por uma questão social, tá? Então, o que a gente vai tratar aqui é o julgamento pelo julgamento. Quando você pensa algo sobre alguém e esse algo reflete tanto para você, na sua concepção de pessoa, quanto também para o trabalho ali, para o desenvolvimento de um outro, saindo desse âmbito aí social do que é aceito ou não. Não há como tolerar nenhum tipo de preconceito. Isso não é um julgamento. Muitos dos preconceitos são crimes, não são achismos, não são interpretações. Julgamento aqui, quando a gente fala, então ele está muito ligado com a interpretação de algo. Quantas vezes a gente já não entrou numa equipe nova e só de olhar para uma pessoa a gente já tem um pré-julgamento? Acho que aquela pessoa ali... Ou então, você conhece já uma pessoa que é dessa equipe nova e pergunta para ela o que ela acha sobre os outros. Aí... sensacional, porque você já tem algumas coisas até já formatadas ali, você já tem umas ideias das pessoas mesmo sem conhecer. E será que isso é legal? Será que isso agrega pro dia a dia no trabalho? É óbvio que não, né? Para começar, a gente precisa entender o que esse julgamento está falando sobre nós e não sobre o outro, porque no final das contas você nem conhece o outro direito. Nesse exemplo que eu dei, você pode estar sentindo insegurança, você pode estar sentindo que ainda não é pertencente àquela equipe. Então você encontra uma forma de você se sentir confortável diante dos outros que já estão ali na equipe há mais tempo, por exemplo. Pode também acontecer de você já trabalhar com a pessoa há muito tempo e gostar do trabalho dela, e gostar dela, enfim, e aconteceu uma situação em específico e que você não gostou e que por essa situação você já julgou a pessoa. Bom, ela era boa, né? Agora, deu uma decaída. O que será que aconteceu? Você perguntou para a pessoa se aconteceu alguma coisa com ela para ela ter tido esse resultado que é talvez abaixo do esperado? Ou você simplesmente só julgou que agora ela deve estar mais preguiçosa, ela era melhor e nem foi entender o cenário? O que isso diz sobre você e não sobre a pessoa? Será que nessa situação você quer também se sentir confortável ou você não quer ter trabalho de perguntar para a pessoa se aconteceu algo? Será que você está atendendo outras necessidades quando você tem esse tipo de atitude? Que não é uma atitude cabível dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. É normal que as pessoas julguem. Quando você faz CNV, ou mesmo quando você não pratica, mas você entende, poxa, é feio julgar, a gente aprendeu que é feio julgar. Só que o julgamento, ele acontece naturalmente, As pessoas têm as progressões, os progressos que têm, porque julgaram de alguma forma. Então, não é uma questão de certo ou errado, mas você precisa entender o quanto isso é saudável ou não dentro dos ambientes, o quanto que isso faz parte de você. Um julgamento, ele diz muito mais sobre o que nós estamos pensando, agindo, ou o que nós estamos necessitando, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades que não estão atendidas, do que sobre um outro. Do que sobre uma situação, enfim. Acontece também um outro tipo de julgamento, que é o auto-julgamento. E aí eu vou colocar um asterisco bem grandão aqui, principalmente para mulheres, porque o auto-julgamento, ele vem muito em conjuntinho com uma coisa que não é tão recente, mas muitas pessoas têm falado, que é a síndrome da impostora. A síndrome da impostora, ou a síndrome do impostor, é algo que acontece com homens e com mulheres
majoritariamente com mulheres, porque você se coloca naquele lugar de eu preciso aprender mais, eu ainda não sou capacitada para isso, acho que sou uma fraude, eu tenho sorte de estar aqui, eu não sou exatamente tudo isso que eles pensam. Por que nós temos esses autojulgamentos? O que isso quer dizer sobre nós? Será que por trás desses autojulgamentos tem medo de se expor? Será que tem até medo de brilhar, de dar certo? O que eu vou fazer se acontecer aquilo? Meu Deus, se eu ficar com medo, não trazer essa responsabilidade para mim, eu fico mais confortável e falo, olha só, não deu porque, né? Mas eu tentei de fato, eu me expus de fato. Então, o que esse autojulgamento diz para mim? Será que é essa necessidade, de repente, de atenção que eu preciso? Será que eu preciso de apoio? Eu preciso de alguém falando o quanto eu sou capaz ou não? Ou eu preciso mesmo me colocar essa voz interior falando, olha, você pode sim, viu? O que está faltando? Qual é o lado bom dos julgamentos? É estranho falar isso, mas todo julgamento traz uma coisa boa. Ele traz isso, essa percepção do que está faltando, do que isso diz sobre você. Quando você julga um outro ou quando você se julga. Por que você está fazendo o que você está fazendo? E por que a gente traz esse tema num ambiente assim que a gente está falando de CNV no trabalho, né? Porque o julgamento ele está aí dentro das equipes, ele está a cada entrega que a gente faz, ele está a cada passo que a gente dá na carreira, ele vai aparecer. E o que eu quero trazer aqui para vocês é esse alívio de que a gente não precisa se cobrar que ele não apareça ou porque ele é feio, enfim. Mas assim olhar para ele e entender o que ele quer dizer. O que eu aprendo com esse julgamento? Será que eu devo mudar de alguma forma? A intenção, né, a energia muda tudo. Então você conhecer, você se autoconhecer em qualquer situação é um ganho, não só para você, mas para todos que estão à sua volta, inclusive dentro dos ambientes de trabalho. E aí eu trago porque em ambientes, principalmente da agilidade, a gente trabalha muito em equipe, né? A gente trabalha com muita gente, fazendo interface com muita área, então a gente precisa ter sim uma inteligência emocional de olhar para dentro, voltar e falar, ok, será que eu estou com raiva dessa pessoa? Será que eu tô com ranço dessa pessoa? Por que eu tô julgando essa pessoa? Ou por que eu acho que eu não dei conta? Por que eu acho que eu não sou capaz? Por que eu acho que eu deveria mudar de squad? Enfim, fica aí só pra gente pensar umas pitadinhas e no próximo vídeo a gente volta a reforçar quais são os 4 passos da comunicação não violenta e como que eles entram dentro da agilidade. Lógico, segundo a minha visão, e depois eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Até a próxima!